A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, que essa paz realmente esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, trazendo conforto, trazendo esperança em meio a um mundo que jaz no maligno. Eu primeiro quero explicar porque a minha demora a postar vídeos. É porque nós devemos vigiar, zelar, né, por nossa alma. Isso é uma responsabilidade nossa. E muitas vezes, quando eu me sinto aprisionada a algo, a Bíblia diz que tudo aquilo que te vence, você se torna escravo dele. As redes sociais podem ser realmente uma rede em que ela te envolve e você não consegue sair dela mais. E a minha preocupação sempre foi não me tornar escrava dela. Então eu não tenho obrigação de fazer, de ficar direto postando, estando online. Eu vou crescer. Eu não me importo com nada disso. E eu tenho que zelar pela minha alma, que é dar um tempo disso, né? Que é estar com o Senhor, até porque você só pode dar aquilo que você tem. E não aquilo que você copia. E você só consegue isso com o Senhor, sozinho com o Senhor. E eu te convido a fazer isso também. A buscar no Senhor aquilo que você quer dar para as pessoas, porque Ele dá o dom e esse dom que você tem nunca é para você, para os outros. Então não tem como você dar para as pessoas algo que você não recebeu de Deus. Eu quero falar hoje, porque assim tá chegando a política, né? Mais uma vez. E eu só queria deixar assim algo, sabe, do meu coração pro seu coração. Como cristã, eu coloco a palavra do Senhor em primeiro lugar na minha vida. E isso em qualquer âmbito, em qualquer setor dela, eu vou aplicá-la, porque ela é o manual da minha vida, é a vontade do Senhor que impera. Isso não muda nas eleições. E eu fico muito espantada de ver como que as coisas mudam quando se trata de política. Então, no momento da política, as pessoas agora, né, que virou uma religião, vai ser bem pior do que eu já vivi até aqui. E vocês precisam abrir os olhos de vocês, como ovelhas. Porque eu tô no nível das ovelhas, eu sou somente uma ovelha. E ovelhas seguem, né, a liderança, o pastor. Mas nós devemos seguir o sumo pastor, o pastor dos pastores. Porque existem pastores que não são mais pastoreados pelo grande pastor. E esses nós não devemos seguir. São como os fariseus, né? Eles estão assentados na cadeira de Moisés e Jesus disse para a gente seguir o que eles dizem, não o que eles fazem, né? Mas você precisa saber o que eles fazem. Até porque se a gente seguir pessoas sem saber qual é a conduta de vida, qual é o pensamento deles sobre todos os aspectos, eu não posso seguir alguém cegamente. As ovelhas não são cegas, né? Elas são ingênuas, ou seja, elas não podem ter a maldade, mas elas não são cegas e precisam entender quem é que elas estão seguindo. Que voz é essa? É a voz de um pastor realmente ou é de um lobo vestido de pastor? Eu falo isso porque na política nós vamos ver agora, mais do que nunca, muita liderança envolvida com autoridades ou com pessoas que almejam ser uma autoridade, né? E isso isso traz à tona muitos pecados que estão dentro desses líderes. Eles acham que pelo Senhor colocar na vida deles uma porta aberta, uma autoridade junto a eles, isso beneficiando a igreja dele ou a própria vida dele, é Deus quem está fazendo. Mas a pior coisa que tem para o homem é quando ele é entregue por Deus ao seu próprio desejo. E muitas vezes já está dentro do coração do líder ele ter dinheiro, ter fama. E ele se aproxima dessas autoridades no intuito de tê-los. E não no intuito de abençoar, de ser um pastor para essa pessoa, de pregar o evangelho, né? Quantas pessoas nós vemos cristãos apoiando ímpios mesmo, que vivem de impiedade, que não se preocupam com aquilo que Deus se agrada ou não se agrada. Mas o que eles querem é retorno próprio. É um banquinho ali, um tijolinho aqui, um aparelho de som para minha igreja, né? Ou um carguinho ali. Nós vemos muitos escândalos que foram denunciados esse ano. Pastores cobrando propina. Assim,
É um absurdo. Como eu disse no outro vídeo, não existe cristão corrupto. Ou ele é cristão, ou ele é corrupto. Então, assim, ou ele é pastor, ou ele é lobo. O lobo, ele quer devorar. Então, assim, fiquem de olho. Não aceitem qualquer comida que te dão para comer, não aceitem qualquer coisa que te dão, mas avalie diante da presença do Senhor. Eu sempre pedi orientação para buscar aquele a quem eu tinha que votar e algumas vezes eu votei em branco. Por quê? Eu não vou colocar alguém me representando, a palavra já diz, né? Aquela pessoa vai me representar. Agora, você sabe quem está te representando? Então, assim, por exemplo, nós representamos a Cristo. Cristo não vai chamar qualquer pessoa para representá-lo. Não é qualquer pessoa que representa ele. Da mesma forma, não é qualquer pessoa que vai me representar, não. Porque se eu represento a Cristo, essa pessoa, para me representar, ela também tem que representar a Cristo. É claro que nós estamos falando de pessoas, às vezes não é porque é crente que ele é apto para aquele cargo. Tem que unir as duas coisas, é a habilidade, né, a aptidão para aquilo, mas o chamado de Deus para estar nessa posição. Muitas pessoas hoje só querem ser candidatos porque é uma modinha, porque é uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Fácil. Porque é o desejo da fama. E muitos desses líderes só querem isso. Eles colam com políticos para terem um nome. Mas assim, o que adianta ter um nome aqui na Terra e não ter esse nome divulgado no céu? O que adianta ter um nome falado, embelezado diante dos homens e o inferno nem se move quando ouve esse nome? A igreja não está aqui para fazer amizade com o mundo, até porque a Bíblia diz que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Em qualquer cargo, seja ele político ou não, se você não viver como um servo de Deus, como alguém que representa o Senhor Jesus, você vai estar pecando. Agora imagina a pessoa que está deixando, está dando vazão para o seu desejo, a sua concupiscência, a sua idolatria, a sua sede por poder ou dinheiro se manifestando. E olha quantas pessoas esses líderes fazem cair por conta das suas atitudes. Isso será cobrado. Quando a Bíblia diz que será mais cobrado daquele que mais sabe, ela diz respeito a isso, não só porque aquela pessoa será cobrada pela vida dela que ela levou, mas pela destruição que ela causou ao redor dele. Olha quantas pessoas essa pessoa ela atinge, ela derruba com o pecado dela. Uma pessoa comum, que não é líder, não é nada, ela vai alcançar, ela vai destruir uma gama menor de pessoas, mas a liderança, ela destrói as ovelhas em número muito maior. Por isso vai ser cobrado muito mais delas. Mas a nós que também sabemos o que é certo e o que é errado, porque não adianta. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos que suborno, está na Bíblia, suborno é pecado, propina é pecado. E como é que você se deixa levar por alguém? E eu já vi muito. Os irmãos só ajudam o outro irmão se pagar, se der o dinheiro, se pagar a luz, a conta de luz, a conta de gente. Se você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa, né? O país seria a empresa. E você tem que dar dinheiro para essa pessoa, para ela trabalhar para você. O que você espera dela? Que ela preste um bom serviço, ela sendo contratada. É obrigação dela. Eu não tenho que receber ou pagar para colocar um político lá dentro. Eu tenho que obedecer os princípios que eu aprendi. E eu sempre disse isso, que os políticos são corruptos, mas os eleitores são bem mais. Porque a proposta vem deles. A proposta sempre vem deles primeiro, entendeu? E às vezes eles escolhem o que mais dá. E isso entre os cristãos. O que é uma vergonha. É uma vergonha para a igreja a maneira com que nós tratamos. Existem pessoas idôneas, líderes idôneos que estão procurando pessoas que realmente zelem pela ordem, pela família, por princípios que outrora a gente não precisava nem se preocupar tanto, mas agora disseminou geral e a gente tem que combater mesmo. Mas enquanto você ficar nessa de Maria vai com as outras, eu vou naquele ali porque eu vou votar naquele ali porque ele é bonitinho, vou votar naquele ali porque o meu pastor mandou, eu vou trabalhar para aquele ali porque ele me dá muito dinheiro. Você está disseminando a impiedade, você está sendo corrupto, está sendo abominável aos olhos do Senhor. E não há diferença entre você e o ímpio, mesmo você tendo capa de cristão.
eu aconselho a todos nós a temermos o Senhor. Nesses dias, muito mais. Se não houver o temor do Senhor na vida da liderança e na vida das ovelhas, a igreja perece. E é por isso que nós estamos sofrendo. É por isso que nós estamos passando. É claro que, biblicamente falando, essas coisas viriam. Mas eu não quero fazer parte dessas pessoas que pioram as coisas para a igreja. Você quer? Quem quiser participar do reino tem que cooperar para que esse reino cresça, não para que ele diminua. E o mundo, ele está odiando a gente não porque nós somos luz, mas não porque nós somos sal, mas porque nós somos sal que perdeu o sabor, e por isso eles pisam em nós. Mas a partir do momento que nós considerarmos que o que Jesus disse, que nós somos sal da terra, para conservar as coisas do Senhor, conservar aquilo que pode apodrecer se estiver fora dele, aí sim nós seremos luz para esse mundo. Caso contrário, seremos somente o sal que perdeu toda a sua propriedade e agora só resta ser pisado pelos homens. Que Deus abençoe, esse é um conselho, e que o Senhor ilumine as suas mentes no momento em que for escolher, né, as pessoas as quais te representarão. E não se esqueça, você é cristão em todos os momentos. Não existe vida secular, existe vida cristã. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.